E aí galera, vocês estão bem por conta daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo onde vamos analisar, vamos reagir e analisar juntos aqui como é que seria a luta do Ben 10 versus o Conquista de Invencível. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem, galera, a gente vai reagir a uma animação. Eu vou deixar aí vocês na tela, né, e na descrição, né, o vídeo original, né, juntamente com o canal, né, o canal Backlash Animates, né, que ele que postou essa animação aí. Vamos, né, como eu falei, né, vamos assistindo e analisando, né, mas deixando assim bem claro antes, né, galera, que assim, na minha opinião, Ben 10 em si não teria muita dificuldade para derrotar personagem de Invencível, tipo o próprio Invencível em si, né, o Mark. O Mark, claramente, ele futuramente pode se tornar o Viltrumita mais forte, realmente invencível, né, mas até o momento o Conquista é mais forte do que ele, né, então eu acredito que por isso que ele foi usado aqui, essa animação que a gente vai assistir. Mas é como eu tô falando, né, tipo, Ben 10 em relação a o universo de Invencível, ele tem contexto mais abrangente, sabe? Tipo, personagens cósmicos, místicos, entendeu? Então, o universo de Ben 10, ele sola o universo de Invencível, entendeu? Mas vamos assistir aqui o vídeo, né? Só queria deixar bem claro isso pra vocês, né? Que essa é a minha opinião, beleza? Então, vamos começar aqui, galera. Play. Lá, o Ben de Supremacia, né? Versus o Conquista aí, ó. Animação bem top, né? Eu não sei inglês, eu não faço ideia do que é que eles estão falando aí, viu? Fogo fato. Fogo fato, né? É, fogo fato mesmo. Vamos aqui, vamos ver. Opa. É verdade, hein? Ó. Ó, galera, já vamos para um ponto aqui. O Fogo Fato, a gente vê que ele resistiu, né, ao golpe do Conquista. E você pode se perguntar, o Fogo Fato, ele tem essa resistência toda? E bem, galera, basicamente assim, o Fogo Fato ele é um alien que ele tem uma força física muito boa, né? Você vê que no Força Alienígena ele justamente conseguiu usar a alavancagem, né, para derrubar uma torre de matriz soberana, entendeu? O Ben ele tem esse conhecimento sobre a força dos seus aliens, né? Tem um de Omniverse, né, que o Ben, ele em vez de usar 4 braços, o Enormossauro, ele usa o diamante para carregar uma gaiola lá que tem um Greco Flint. Tipo, o Matt Wayne fala, né, que se o Ben, ele sabe que um alien tem super força, por que não usar, entendeu? Ele tem conhecimento da força do diamante, ele usou a força do diamante. Do mesmo jeito, com o Fogo Fato, a gente poderia usar justamente justificativa nessa cena, né? Tipo, ele usou o Fogo Fato ali, justamente por conhecer da força dele. Além que justamente o Fogo Fato, ele tem um controle da densidade do corpo dele, ele pode tanto endurecer o corpo, quanto deixar ele molenga, né? Ele já usou isso na série. E a gente poderia imaginar, né, que nessa cena que o Conquista dá um soco no Fogo Fato, ele poderia ter se despedaçado ali, depois regenerado, né? Que nem já aconteceu com ele se despedaçar com o disco do Gosma, entendeu? Poderia ter acontecido isso, né? Mas é como eu falo, né? O Fogo Fato, ele tem essa força, né? E o Ben tem conhecimento disso. Então que ele vai virar agora, né? Porque tem a animação até da sequência de transformação, né? Bem legal. É o Enormossauro. Tem que ser, né? Tem que ter Enormossauro, né? E ó, a textura dele é bem top. Ixi. Vai atacar o carro do Kevin, né? Como sempre. Vou ter que quebrar o carro. Eita! Já foi pra Suprema ali. Pra mim tá parecendo assim a textura do jogo, né? Do Metal Gear Cosmic Shock. Já mudou. Antes de ir pra cena do contratempo que a gente vê aí, né? Vamos analisar um pouco o Enormossauro e o Enormossauro Supremo. Ó, o Enormossauro em si, tanto ele quanto a forma Suprema, eles não têm tanto tempo de reação, né? Por isso que vocês veem que o Enormossauro ele apanha aí do Conquista, né? Porque o Conquista ele é muito rápido e tudo, né? A questão é aquele termo que a gente comumente usa na ficção, Speed Blitz, né? Então, assim, o Enormossauro e o Enormossauro Supremo, eles não têm um tempo de reação muito rápido. E nem mesmo, assim, uma resistência tão grande, né? A ponto
ponto de aguentando os golpes do Conquista. Então foi uma escolha boa, né? O Ben ter mudado de área, até porque você vê, né? Aí o Enormossauro Supremo usou os mísseis, né? Mas não fez nada, né? Contra o Conquista, né? Mesmo o Enormossauro Supremo, ele sendo, né, mais resistente do que o Enormossauro convencional, a gente vê isso na série, né? Com o Enormossauro Supremo do Albedo resistindo a vários Enormossauros ali contra ele, mas ainda assim, realmente não foi a melhor escolha contra o Conquista, né? Mas agora vamos ver aqui como é que vai ser a cena do contratempo. Como é que tá sendo do contratempo, olha? Rapaz, eu vou comentar já, viu? Usando os raiozinhos aí bem rápido de tempo. Pra ir acelerado, né? Ó, vamos comentar uma coisa aqui dessa animação que, rapaz, ele foi ousado, viu? Dá aqui uma olhada no replay de novo dessa cena, ó. Contratempo resistindo ao ataque do Conquista. Ó, Fogo Fato até vai, né? E Enormossauro Supremo. Agora, Contratempo, não. Contratempo tá fora de cogitação, né, galera? Porque o Contratempo já foi mostrado na série que ele não é muito resistente, não, né? Um raio utilizado ali na manopla do Nêmesis foi capaz de quebrar o braço do Contratempo, né? Você viu que justamente o Contratempo até chegou a desmaiar por conta disso, né? Que isso é uma coisa que pode acontecer na vida real, né? Tipo, sei lá, você levar um tiro de arma aí, você pode ter uma reação parecida por conta disso, né? A dor acaba fazendo com que você desmaie. Contratempo, ele justamente teve essa reação, né? Que ele se desligou ali, depois a Gwen desativou o Supromnitrix e o Ben acordou. Quando ele voltou a si, né? Ele tava com o braço quebrado, justamente porque não foi uma morte, né? Se fosse uma morte que nem no caso do Cromático, né? Ele virou pó e o Supromnitrix reconstruiu ele, né? Aí seria diferente, né? Porque ele tinha morrido e o Supromnitrix salvou a vida dele, devolvendo o corpo dele, né? Que tinha virado pó como Cromático. No caso aqui, ele quebrou o braço, ele foi desmaiar, né? Por isso que acabou que o Ben também ficou com a questão do braço quebrado. Mas o contratempo, você vê justamente pela aí que ele não tem uma resistência muito boa. Então ele realmente seria quebrado ali pelo Conquista, entendeu? Era isso que era pra acontecer. E outra prova que o contratempo não tem uma resistência muito boa é que foi uma simples ferramenta ali, uma chave de fenda bateu na corda dele, né? E ele já ficou desestabilizado. Claro que ali não é um ponto fraco do contratempo, não, né? Porque isso é uma coisa que a gente pode deduzir. Pode ser que seja um ponto fraco, mas não tem nada que prove isso, não tem uma afirmação, é só uma dedução mesmo, né? Não é que nem o gigante, né? O gigante realmente tem um ponto fraco ali na crista, né? Se atingir a crista dele, ele fica paralisado. Mas o contratempo não tem nada que diz que se acertar na corda dele, ele fica fraco, ele fica desestabilizado. Não, ali foi realmente porque ele demonstrou que ele em si, o corpo dele, não tem tanta resistência, né? E isso já foi mostrado assim duas vezes. Uma com o braço dele sendo quebrado ali, né? Pelo raio da manopla do Nemesis, e outra justamente em Omniverse, né, que a corda dele é acertada pelaquela chave de fenda e ele fica destabilizado, né? Então essa cena aqui eu já acho meio incoerente com a continuidade da série de Ben 10, né? Mas enfim, vamos continuar aí sendo acelerado. Aqui galera, acelerado. Opa, acelerado. Achei legal aquele efeito ali de rastro, né, de luz do acelerado, ele correndo. Ó. Nossa. Tá. Rapaz, essa cena aí foi perigosa, viu? O acelerado quase foi de base, viu? Mas assim, analisando essa parte do acelerado, ó, galera, esse rastro que eu falei que eu achei bonito, né? Esse rastro é só um detalhe da animação, né? A questão do acelerado ser um alien rápido, né? Eles acabaram colocando esse detalhe da animação, mas assim, eu acredito que o Conquista, em questão de voo, ele é mais rápido que o acelerado. Mas a luta ali eu achei bem condizente, sim. A questão do acelerado desviando ali, tudo. Tipo, em questão de combate, é isso mesmo, entendeu? O acelerado é daquele jeito mesmo. Realmente, eu imagino na série seria assim, né? O acelerado lutando contra o Conquista, fosse uma forma oficial, seria daquela mesma forma. Mas em relação à velocidade, é o que eu falo. O Conquista, em questão de voo, assim, ele ganha, assim, em velocidade do acelerado, beleza? E o que dizer daquela cena, né? Que o Conquista quase, né? Mas enfim, vamos pra cena do Eco agora. Vamos ver o que é. Eu acho que é o parede de som. Aí é bom, né? Porque o Viltromitas são fracalços. Oxente. Já mudou. Tartagira. Ameaçar a oxente. E pode isso, produção. Mudou de área, ó. Mudou de área, mas tipo. Os clones do Eco continuaram e o engraçado é que cada um é um alien de Andrômeda, né? Hoje deu um combi bom no Conquista, não foi? Agora o armado. Foram todos os aliens de Andrômeda, né? Ó. A NRG que tava faltando, né? Massa.
Foi um combo muito bom, viu? Combo de Andrômeda, né? E voltou pro Eco Eco. Opa, Eco Eco Super. Peraí. Ó, galera, primeiro, vamos lá. Foi muito legal. Vocês viram minha reação aí, né? Que eu gostei muito desse combo aí dos aliens de Andrômeda. E assim, como eu tava falando, né? Eco Eco é bom contra o Viltromita porque justamente os Viltromitas são fracos ao som. Claro que o Ben não ia saber disso, questão narrativa, né? Porque eles não se conhecem, né? Mas se eu fosse roteirizar, né? Assim, fazer uma versão aí onde eles já se conhecessem, né? Eles fossem com preparo, realmente o Ben, usando aí o Eco Eco, tiraria de letra, né? Você vê que ali na parte que eu pausei, né? Foi virar o Eco Eco Supremo. Cara, Eco Eco Supremo já seria o suficiente, entendeu? Pra derrotar o Conquista aí, justamente por essa fraqueza ao som. Se o Ben soubesse disso desde o início, ele já usaria o Eco Eco Supremo. Agora o que eu quero comentar é essa cena que você viu que, assim, foi legal e tudo, só que ficou meio estranho, né? Tipo assim, o Eco Eco virou os clones, cada clone foi mudando de alien, tipo, mantendo os clones. Só que não é bem assim que funciona, né? Porque na série, a forma que aconteceu na série foi assim: o Eco Eco, ele fez lá 2 clones, né? E aí os 3 se transformaram ao mesmo tempo. E aí ficou um bem mais 2 clones, né? Que foi até referência ao Alien X, né? A questão do... Um é a raiva, é a agressão, como o Bélicos, e o outro é o amor e compaixão, como a Serena, né? Que um é todo raivoso, o outro é todo frufru. Tem ali o Ben, que é a voz da razão, né? Também tá o Alien X. Aí os 3 Bens ali, cada um pode se transformar assim num Alien, né? Como aconteceu, né? Só enganamos. Inclusive a gente não sabe se isso é um bug, se isso é uma função. Até agora a gente não tem essa informação. A gente sabe que o Eco Eco tem vários poderes, que são afirmações que diziam que era bug, né? Mas essa questão de bug, de poder, de falha, é uma coisa que o Derek inventou, mas que a gente sabe que não é real, né? Porque o Matt Wayne não tinha conhecimento do poder de falha. Então o Eco Eco levitar é um poder que existe, né? Até em Omniverse brevemente esse poder foi utilizado. O Eco Eco pode levitar, também pode clonar objetos, né? Esse é um poder verídico dele. Agora essa questão aí dos clones, né? Poder fazer clones do bem, entendeu? Quando destransforma, isso aí a gente não sabe se é uma função Omnitrix, se é um bug, se é um poder, a gente não sabe. Mas a questão é que na animação aconteceu de uma forma diferente e errada, né? Que não é assim que funciona, né? Ele sem voltar à forma humana ali e virar um outro alien, né? Mantendo ali os clones do Eco Eco, entendeu? Não é assim que funciona. Mas assim, foi interessante, né? A questão dele ter virado ali, eles ter virado os aliens de Andrômeda, né? Ficou bem animado mesmo, gostei demais, principalmente da cena do NRG ali, pra mim foi a favorita. O Armato fazendo aquele terremoto ali daquele jeito, né? Também foi muito legal, muito bem criativo. Mas se você for ver mesmo ali, né? É algo errado, entendeu? Porque o Eco Eco, ele não pode virar ali, tipo, daquele jeito ali, entendeu? Mas vamos agora pra cena do Eco Eco Supremo. Vamos lá. Eco Eco Supremo agora. Ó, a voz dele, ó, toda robótica, né? Frio calculista, ó. Vai. Agora. Ah. Eita, vai ser fim Sônico. Ah, é Sonic Boom. Ah, que massa. Ah, é o que eu falei, galera. Ó, é o que eu falei, não tem pra que virar outro ar. Era Eco Eco Supremo desde o início, cara. Desde o início, tá vendo? Era muito boa essa animação. Mas vamos lá, vamos analisar agora essa parte aí do Eco Eco Supremo, que eu tenho mais uma coisa para comentar com vocês. Galera, tá vendo? Eu falei e disse, Eco Eco Supremo na certa, não tinha como errar. Entendeu? Porque justamente pelo Conquista ser um Viltromita e Viltromita serem fracos ao som, o Eco Eco Supremo usando um fim sônico ali, se ele quisesse, ele poderia fazer um fim sônico ainda mais poderoso, né? Uma cúpula assim cheia de discos, realmente transformar o Conquista em manteiga. Tipo, é igual quando ele usou o fim sônico na série contra o Kevin Supremo, né? Se ele tivesse usado mais um disco ali dentro daquela cúpula de som que ele faz ali com o fim sônico, o Kevin Supremo teria morrido. Então é basicamente isso, galera. Tipo, nem precisava ele ter feito aquele combo dos aliens de Andrômeda. Era só o Ben ter passado direto pro Eco Eco Supremo, sabe? É até engraçado pensar, se desde o início ele tivesse se transformado no Eco Eco Supremo, essa luta não ia durar nesses 3 minutos aí, né? Porque o Eco Eco Supremo, ele tem essa questão de ter essa personalidade mais fria, mais calculista, né? Ia matar o Kevin Supremo. Ele usa também um fim sônico contra o Albedo, só que é um fim sônico de um nível diferente, porque os fins sônicos têm vários níveis, né? O mais poderoso, assim, na minha opinião, é o fim sônico que ele usou contra o Kevin Supremo, porque ele usou mais discos, que é o mesmo fim sônico que ele usou aí nesse vídeo, né, contra o Conquista. Mas também tem outros níveis mais baixos, né, de fim sônico, que foi
por exemplo, que ele usou contra o Albedo nessa cena aqui, ó, dobrou nada, e ele usou esse Fim Sônico pra desmaiar ele, ele já ia ali com tudo pra matar ele com as próprias mãos, mas aí a Gwen não deixou. E o próprio Albedo também já usou o Fim Sônico contra o Ben, só que como o Albedo não sabe usar o Eco Supremo, então foi um Fim Sônico tão fraco que até um humano conseguiu resistir, né? Mas você vê aí que tem níveis, né, de Fim Sônico, e o mais potente aí que a gente conhece até o momento, ele usou contra o Conquista e derrotou na hora. Se ele quisesse botar mais discos, se ele quisesse... É claro que o Ben tá com o Super Omnitrix ali, né, galera? Então não tinha como o Eco Supremo se clonar, porque tem um bug, né, que faz com que o Eco Supremo ele não possa se clonar, mas realmente ele pode. Tipo, você pode até perguntar, por que é que não existe o bug do poder de falha, mas esse bug de tirar o poder do Eco Supremo conta? É porque assim, galera, realmente é afirmado, né, e não há nada que contradiga isso, que o Eco Supremo ele poderia se clonar, mas ele não pode se clonar por conta desse bug do Super Omnitrix que acaba tirando esse poder do Eco Supremo. Agora, os poderes de falha que o Eco ele poder se levitar é um bug, o Eco poder clonar objetos é um bug, que foi o que o Derek disse. Só que aí, como eu falei, né, o Matt Wayne, quando foi perguntado a ele desses poderes de falha, ele simplesmente soltou sabe? Tipo, querendo dizer que ele não tinha conhecimento desses poderes de falha. E, como eu falei, né, o poder de levitar apareceu em Omniverse, que já não era mais o Super Omnitrix, era o Omnitrix definitivo que não tem essa questão de poder de falha. Né? Se realmente fosse um poder de falha, claramente não estaria no Omnitrix definitivo. Né? A gente vê o Eco usando, até porque é um poder que ele tem. Agora, isso do Eco Supremo não poder se clonar, um bug que tira o poder dele, não que acrescenta, então assim a gente conta, entendeu? Tanto que para corroborar com isso, em Omniverse a gente vê o Albedo usando o Eco Supremo e ele clona cabeças, né? Os discos ali são cabeças, é como se ele tivesse começando o processo de clonagem, né? Já que tem uma afirmação do Derek que fala, né, de que o Eco Supremo poderia se clonar, fazer clones dele mesmo através dos próprios discos. E a gente vê isso, né, parcialmente ali com o Albedo, porque ele clona os discos dele, os discos são cabeças do Eco Supremo, entendeu? Então ele poderia justamente fazer isso contra o Conquista, né, e acabar com ele. Mas assim, galera, é como eu tô dizendo. Se fosse eu fazendo essa animação, o roteiro dessa animação, eu faria diferente, né? Talvez eu escolheria outros aliens, como por exemplo o Gravatac. O Ben tinha um Gravatac nessa época e você não sabe. Em Supremacia Alienígena o Ben já tá com o Gravatac disponível, mas só foi usar ele realmente em Omniverse. Mas desde a época do Supremacia com o Super Omnitrix, o Ben já tem o Gravatac, porque lembra que o Ben 10.000 ele desbloqueou alguns aliens novos pro Ben, e aí no episódio do Dobrou Nada a gente vê que o Albedo ele conseguiu o poder de se transformar nos aliens do Ben, só que os aliens que ele tinha disponível ali naquele momento, entendeu? E a gente vê que lá em Omniverse, o Albedo claramente permanece com esse poder, né, de se transformar nos aliens, né, pela mudança de DNA, só que ele tem apenas um estabilizador para ele poder manter a forma por mais tempo, né? E ele consegue o cristal polimórfico para poder assim utilizar a função evolutiva. A gente vê justamente ele se transformando no Gravatac e no Gravatac Supremo. Então, para o Albedo poder se transformar no Gravatac é porque o Ben já tinha esse alien disponível desde a época lá do Dobro Nada, entendeu? Porque os aliens novos do Ben, o Albedo ele não tem acesso, entendeu? O único alien do universo que realmente o Albedo se transformou foi o Gravatac por causa que ele tinha esse acesso. Então a gente poderia pensar que o Ben, nessa animação, ele poderia ter usado o Gravatac e até mesmo o Gravatac Supremo, né? Se o Albedo conseguiu virar o Gravatac Supremo, porque o Ben não poderia nessa época, né? Além de que o Contratempo também seria uma opção, só que sendo usado de uma forma mais inteligente, não dessa forma aí, né? Que nem foi usado na animação, que foi ridícula, né? Vamos falar a verdade. Ele poderia ter feito muito melhor, poderia ter parado o tempo, deixado o tempo mais lento e tudo, tido uma performance muito melhor. Eu não acho que precisaria de Alien X, né? Porque Alien X é demais, né? O Ben com aliens menos poderosos já dá para derrotar o Conquista, justamente, né? O Eco Supremo, né? O suficiente para derrotar o Conquista, né? Então, é isso, galera. Mas então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você concorda com o que eu falei, com a minha análise, com a animação, né? Se você diz, não, Daniel, a animação tá toda certa, ou tá toda errado, ou qual aliens que vocês acham que o Ben deveria ter usado aí nessa época, ele com o Super Omnitrix, né? Quais Supremos, quais táticas que ele poderia ter usado, se ele poderia ter vencido com outro alien sem ser o Eco Supremo. Deixa aí nos comentários, né? Mais uma coisa que eu digo é que essa animação, assim, mesmo com esses erros e tudo, né? Que a gente tem que ter uma análise franca aqui, né, galera? Porque a gente, né, é fã de Ben 10 e a gente tem que analisar da forma mais correta possível. A animação em si ficou muito boa. E, de verdade, eu gostaria de trazer mais reacts aqui nesse estilo, sabe? O Ben,
ele se transformando em Ares, né, e lutando contra outros personagens. Vocês podem até sugerir algum vídeo, né, desse canal ou de outro, né, que eu possa reagir e trazer essas análises aqui para vocês. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se você seja membro, ative o sininho e até a próxima com mais conteúdos audiovisuais sobre a franquia Ben 10 aqui do canal Daniel Leite. Falou e tchau!